Se tudo não estiver muito bem, a gente não aceita. E quando acontece alguma coisa de errado, ou a gente encontra uma coisa muito errada, a gente fica completamente desesperado. Não, não é assim. É preciso ir além. É preciso ter o silêncio de ouvir o Espírito Santo e confiar que ele é a cabeça da igreja e nos entregar a ele. Então, na terceira alma de hoje, que eu gosto muito, eu vou mostrar uma foto dela, que é a irmã Maria Celina do Menino Jesus. Ela é serva de Deus. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ela é simpática. Ela é monja clarissa, isto é, da Ordem de Santa Clara, que recebeu esta grande vocação já de maternidade espiritual. Nós já estudamos várias. Nós vemos que essa vocação proeis, em algumas almas tem um caráter vitimal, em outras almas tem um caráter maternal. E no caso da Madre Celina, da irmã Maria Celina, tem um caráter trinitário, porque ela será assim, uma cantora da Trindade, serva da Santíssima Trindade, uma alma cuja toda a vida interior está nessa vida escondida com Cristo no seio do Pai. E será ali, nessa contemplação trinitária, que ela vai entender essa vocação pelos sacerdotes, né? Num primeiro momento, ela escreve, em 36, observa que a data é muito perto com a data da Madre Maria del Carmen, e 36, a Espanha estava em guerra, e a igreja estava sendo perseguida. Então você vê que as pessoas desanimam, esquecendo que o grande autor de todas as obras é o Espírito Santo. Escreve a irmã Maria Celina do Menino Jesus. Acabava de comungar, apresentei ao Eterno Pai seus amados sacerdotes para que os abençoasse e fizesse santos e imaculados diante de sua divina presença. Ao dizer eu, teus sacerdotes, meu Deus, senti que o Pai Celestial me respondia, se não me engano, e os teus os entrego a ti, a fim de que ores e te sacrifiques por eles, para que nenhum se perca. Então você vê, o Pai Eterno entrega a ela os sacerdotes. E ela vai ter essa terrível sensação de que ela deve sim interceder por aqueles que vão se perder, para que não se percam. Então ela vai estar diante de um grande mistério do pecado. E ela vai se unir ao coração sacerdotal de Cristo, com a oração sacerdotal de Cristo da Quinta-feira Santa, compreendendo essa tremenda noite também de traição. Então, aqui ela deve entrar no mistério de Judas. Nós vimos isso em outra Clarissa, mas Clarissa Capuchinha, que é a venerável irmã Consolata Betrone, né? Nós já vimos a espiritualidade dela. E ela começa a entender isso. É o Pai que diz teus. Quando ela diz teus sacerdotes, o Pai responde, e teus. Então, é uma entrega solene. É o Pai que dá a ela os sacerdotes. E ela deve abraçar. E ela deve abraçar todos eles e todo o peso do pecado também do sacerdote. Ela deve ver e contemplar o que ela deve reparar, o que ela deve expiar, né? Ela deve sentir esse peso também de ingratidão. Mas não parou aí, porque a vocação dela devia ser essa vocação de maternidade. Então aqui é a grande graça que eu vou ler e nós vamos explicando, porque aqui explica bem, primeiro a vocação da Madre Celina, da irmã Maria Celina do Menino Jesus, e também o que é a maternidade espiritual, que eu acho que ela é uma das que pode explicar melhor e experimentar isso. Escreve ela na quinta-feira, 5 de novembro do citado ano de 1936, então voltamos ao mesmo ano, né, período muito conturbado para a Espanha. Fui ao coro às 11 da noite para fazer uma hora de vigília diante do Santíssimo como me correspondia. Observem a coincidência providencial. Ela também recebe um mesmo chamado diante do Santíssimo em adoração, como a Madre Maria Amada. Você vê que o grande local da ação de Deus, da ação do Espírito Santo, é diante do Santíssimo, é diante do Sacrário. Escreve ela, por visão intelectual, vi como o infinito ser de Deus se estendia sobre mim, cobrindo toda a minha pessoa. Então, aqui é impossível para mim não ver esse aspecto mariano, né? O Espírito do Altíssimo a cobre. Na forma de uma névoa ou nuvem, escreva ela. Não sei como dizer para me dar a entender. Não tem como se dar a entender, é algo inefável. Ao mesmo tempo que estendia até minha alma o inefável atributo de sua divina fecundidade, me fazendo mãe
de todos os sacerdotes. Então ela compreende que Deus mesmo se estende sobre ela para fazer ela fecunda, mas de uma fecundidade espiritual, porque ela vai se tornar mãe de todos os sacerdotes. Continua ela, no mesmo momento, me senti revestir de entranhas verdadeiramente maternais e notei recair sobre mim todo o peso da maternidade, com as múltiplas responsabilidades que encerra tão sagrado como delicado dever. Ora, toda mãe tem esse momento que sente sentir sobre ela o peso da maternidade, quando ela está diante do filho, porque ela entende o quanto aquilo é sagrado e quanto é uma responsabilidade enorme cuidar daquela pessoa, daquela criança, daquela alma. E a madre Celina vai entender que ela, sendo ela mãe dos sacerdotes, recai sobre ela o peso de uma maternidade sobre todos eles, porque é mãe de todos os sacerdotes. Ela entende a delicadeza, a responsabilidade. Continua ela. Naquela bendita e memorável noite, me foi infundido um amor para com meus novos filhos, tão excessivamente divino e sobrenatural, cuja intensidade nunca tinha sentido, nem sequer para com meus boníssimos pais, a quem sempre amei quase com loucura. Aqui veja, não é um amor natural, não é simpatia por este padre e por aquele padre, não é gostar daquele e não gostar daquele, não. É um amor infuso, isso é um amor que Deus dá por esses filhos, mas é um amor sobrenatural. É um amor que vê esse amor que passa por Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É um amor que vem de Deus. Por isso ela continua, em matéria tão sumamente delicada, é desnecessário dizer que foi essa uma comunicação puríssima e simplíssima, feita diretamente pelo ser divino, sem distinção de nenhuma pessoa. Isso é Deus mesmo, na sua unidade, que infunde nela esse amor pelos sacerdotes, porque não se pode ter maternidade sem amor, porque está ligado um ao outro. E esse amor tem que ser sobrenatural, não pode ser um amor ligado às coisas naturais, porque o amor natural é assim, a gente gosta, não gosta, vai com a cara, não vai com a cara, tem simpatia, não tem simpatia. O amor sobrenatural parte sempre dessa centralidade de Cristo. Continua ela, pelo resto da noite não pude conciliar o sono, era enorme a obrigação que pesava sobre mim. Me sentia oprimida diante do conhecimento do meu nada e da graça singularíssima que acabava de receber. Toda a verdadeira graça do Espírito Santo dá isso, isto é, a pessoa se sente oprimida, esmagada pelo conhecimento do seu próprio nada, porque a maneira com que o Espírito age é sempre, tudo deve ser cimentado na nossa miséria. No momento que na nossa vida interior a gente acha que está fazendo alguma coisa porque nós somos bons, melhores, ou porque nós... Tudo é sinal que está tudo errado. Porque Deus constrói sobre o conhecimento do nosso nada. Nós nada somos, é tudo para Ele. Na vida interior vale a máxima, sem mim nada podeis fazer. Então ela vai sentir essa opressão de, ao mesmo tempo, é uma graça enorme e ela é nada. Então, não é que a graça da maternidade que ela recebe está sobre os méritos dela, o fato dela ser boa, mas o fato do nada dela. E ela disse que me senti oprimida diante do conhecimento do meu nada e da graça singularíssima que acabava de receber, que me deixou a alma engolfada em um mar de amor divino e sacerdotal. Então você vê que o fim último dessa maternidade não fica aqui nas coisas da terra, na simpatia, não. Mas ela submerge, mergulha a alma no amor divino. Porque o fim é Deus mesmo. Tudo que vem de Deus volta para Deus. Então ela se sente como que mergulhada no amor divino. Além disso, me preocupava já grandemente o futuro de meus queridos filhos, o dever estreitíssimo e sagrado de alimentá-los e cuidar deles com minhas orações e sacrifícios, até com minha própria vida, se fosse necessário. Olha aqui o dever da maternidade espiritual. É sim, cuidar e alimentar, mas como? Quais são os meios? Amor e sacrifício. Não existem outros. A partir do dia 5 de novembro, escreve ela, todas minhas orações, mortificações, penitências, sofrimentos, alegrias, trabalho e até o próprio alimento e descanso, tudo, absolutamente tudo, ponho nas mãos de Maria,
que ela o distribua entre meus amados filhos. Observa, é uma consagração mariana, é uma total consagração. Tudo, oração, mortificação, alegria, vida, comida, tudo, ela deve colocar nas mãos de Maria, numa total entrega, será ela a distribuir. Porque não se pode viver esta vocação sacerdotal fora do mistério mariano, fora da maternidade de Maria. Tudo é dela. Então também é uma vocação essencialmente mariana. E termina ela: quando estiver no céu, hei de derramar abundantíssimas graças sobre as almas de meus sacerdotes, pois espero que me será concedido continuar aí minha missão sacerdotal e o cumprimento de um dever tão sagrado que me foi imposto pelo próprio Deus. Olha, é a mesma coisa que a gente viu na Madre Maria Amada. Por quê? Porque as vocações que vêm de Deus duram para a eternidade. Tudo aqui começa, é um dom que deve jorrar para a vida eterna. Então, nós às vezes esquecemos isso, e essa para mim é a grande missão que Santa Teresinha nos deu, é compreender que nós não estamos limitados, que a nossa verdadeira vida começa lá, que nós seremos apóstolos e missionários no céu. E ali será ela apóstola dos sacerdotes, mãe dos sacerdotes, intercessora pelos sacerdotes, que chamem pela intercessão dessas almas, porque elas continuam ativas, elas continuam trabalhando dia e noite pelos sacerdotes. Num outro momento, para a gente já ir terminando a irmã Celina, aqui, já é de um outro livro, ela escreve, e aqui duas características da espiritualidade da irmã Celina, é a maternidade e a oblação sacerdotal. É compreender-se como mãe e entender que a única maneira de exercer isso é na oblação total de si mesma, na união com a oblação sacerdotal que Cristo perpetua em nossos altares. Escreve ela, 17 de maio de 1948, festa de Corpus Christi. Ao contemplar hoje a loucura de amor de nosso Senhor feito pão pelas almas, sentir pulsar dentro de mim minha vocação sacerdotal e resolvi que assim como Jesus se oculta na hóstia branca, não para si, mas para se dar assim, eu tenho que ser feita hóstia de oblação não para mim, senão para me dar aos meus em constante sacrifício. Ora, ela contempla Jesus na Eucaristia. Então ela contempla o amor de Jesus que se faz pão pelas nossas almas. E ela compreende que esta vocação sacerdotal dela é também se fazer hóstia. Assim como Jesus se oculta na hóstia branca, não por ele, mas por nós, ela deve se tornar uma hóstia de oblação, não por ela, mas pelos sacerdotes. Significa não ser egoísta, não viver uma vida interior centrada em eu, que é a grande dificuldade. A nossa alma tende ao egoísmo e tudo gira ao nosso redor, mas tudo gira a Cristo. E como Cristo se dá totalmente, nós devemos nos dar totalmente. E esta vocação sacerdotal é vivida assim, nos tornando uma hóstia de oblação. Que toda a nossa vida seja